Olá, o Ponto de Vista de hoje vai falar um pouco sobre religião, sociedade e comportamento. E eu recebo aqui o Emanuel Cristiano. Ele é um escritor espírita que também tem formação em filosofia e mestrado em ética. Bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado, Michael. Primeira pergunta, Emanuel, sobre esse tema e diante da sua formação, é como que a religião pode mudar o comportamento das pessoas? Michael, essa pergunta é muito importante porque nós vemos num mundo bastante tumultuado em que a religião representa um caminho para o desenvolvimento e o desenvolvimento da criatura humana. A palavra religião vem do latim religare, significa voltar-se ao Criador. E a partir desse princípio, dessa ideia, é possível deduzirmos que a pessoa que tenha um sentido espiritual desenvolvido, amplo, tem a tendência de pensar no semelhante com maior naturalidade, com maior equilíbrio, e isso, em tese, traduziria a ideia de que o indivíduo se portasse de maneira mais adequada na sociedade. As pessoas têm desejo de espiritualidade, mas nem sempre estão dispostas a entendê-la, a abdicar determinados recursos ou determinados comportamentos sociais contemporâneos para viver aquilo que elas estão buscando. Mas é possível pensar, sim, há grandes almas. A religião, conquanto tenha sido utilizada para a política e a dominação, historicamente a gente percebe isso, ela tem um papel de equilíbrio, ela teve um papel ético de contenção dos costumes sociais, mas é possível pensar, sim, que a religião oferece uma contribuição extraordinária na transformação do ser humano e, naturalmente, na organização social. É preciso, porém, que cada vez mais a gente consiga entender de verdade o que isso significa. O nosso papel nesse grande universo é que religiosidade faz parte do ser humano. Parece que há uma programação genética, porque a gente encontra, desde as sociedades mais primitivas, a preocupação do ser humano com esse lado transcendental. E o mais curioso é perceber que o lado de lá também veio buscar o ser humano. Quer dizer, todas as religiões estão baseadas na manifestação do divino. Então é Deus que se revela, é Deus que envia uma mensagem, é Deus que convoca. E a pessoa, ouvindo esse chamamento, que cada religião vai interpretar ao seu modo, ela se apresenta de modo peculiar na vida. Então é preciso que a gente analise direitinho e que se coloque à disposição para ser um homem de bem no mundo. Aí um outro ponto, acho que a gente poderia tratar aqui, é que no Brasil a gente tem várias religiões, inclusive, tanto saindo do cristianismo, mas algumas espíritas, algumas descendentes de países africanos, e existe muito preconceito, principalmente aqui, num país miscigenado. Como que você vê isso? É um grande desafio, porque o Brasil é um país de gente simpática, é um país de tradições voltadas à fraternidade, traduzindo, nós estamos acostumados a receber o estrangeiro. Aqui árabes, muçulmanos, judeus convivem em relativa harmonia. Então o Brasil tem essa tradição de acolhimento. Mas é fato que nós vamos encontrar aqui e ali determinados preconceitos, ideias não muito fundamentadas. O preconceito sempre surge da falta de informação. Então, quando a gente nota o budismo, o islamismo e até mesmo o espiritismo, as pessoas estão cada vez mais se acostumando. O espiritismo é cristão. Os cultos africanos não têm propriamente esse viés, mas eles foram obrigados a adaptar o culto deles, por ocasião da nossa tradição com a escravatura, o que é lamentável, né? Os senhores de engenho tinham muito medo daquela expressão religiosa, quando viam os africanos dançando e as suas divindades. Então proibiam. Os escravos adotaram os santos da tradição católica, mas colocando as divindades dentro das imagens e procuraram nomeá-las, fazendo uma correspondência, né? Cada santo católico tinha uma denominação referindo-se a uma divindade africana. E com isso eles conseguiram conviver em relativa harmonia. Na atualidade, nós estamos notando um avanço cada vez mais e as autoridades e o povo mais esclarecido e o mundo artístico, o mundo literário, se preocupando. Quer dizer, o mundo é plural. Não é possível que no século XXI nós estejamos julgando as pessoas pela crença dela. Ora, a base de todas as religiões é aquilo que Jesus apresentou no sentido positivo. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Então as religiões sérias, verdadeiras, comprometidas com a ética humana, elas têm esse fundamento. Então não é possível. Não podemos mais, já no século XXI,
perseguições, isso ficou no passado. Quando a religião estava sendo utilizada para a dominação política, a máscara do poder. Não, isso não é possível mais. Temos de respeitar. Se o indivíduo se ajoelha diante de uma porta e crê que ela faz milagres, o nosso dever mínimo é de respeitar o momento de espiritualidade. Se aceitarmos ou não, isso é uma outra situação. Então, o mínimo que nós devemos, do ponto de vista ético, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, porque toda manifestação humana é uma manifestação política, é respeitar. Porque, do contrário, nós vamos alimentar a intolerância, nós vamos alimentar o ódio, nós vamos instigar a guerra e nos autodestruiremos. Se você reparar, os grandes líderes religiosos foram todos de uma tolerância absoluta. Nós vamos encontrar Jesus lutando contra o machismo. Nós não vamos encontrar em Buda nenhum sentido de preconceito. Nós não vamos encontrar no islamismo, nas suas bases fundamentais, que são nobres e lindas, nenhum sentido de perseguição e de morte. São interpretações interesseiras, interpretações políticas que objetivam abusar, dominar, extorquir, maltratar e aniquilar determinadas pessoas que determinados grupos acabam se utilizando. Quando você fala política, você quer dizer uma política, às vezes, pessoal, daquele que está pregando, daquele que busca algum benefício próprio. Sim, porque... Não relacionado diretamente com a política. Com o jogo do poder, né? Não, porque essas manifestações sociais, elas representam um sentido da cidade, né? Política, polis, do grego, cidade, praça pública, é a liberdade de expressão. Se nos recordarmos de Sócrates na Ágora de Atenas, o desejo que ele tinha de popularizar as suas ideias, a sua pedagogia, o modo de ensinar e, sobretudo, incentivando a pessoa humana à prática da educação. Porque se o ser é educado, polido, se recebeu determinadas ideias, o mínimo que ele vai fazer, por dever cultural, é respeitar a outra expressão. Emanuel, e você acredita que, conforme a situação do mundo, dependendo da época, ou de determinado país, situação política, econômica, existe uma tendência da população a seguir determinada religião? É muito interessante, porque alguns países da Europa que já estão muito bem organizados e que as pessoas não têm, por exemplo, nem onde fazer a caridade, né? Não tem pobre, está tudo muito organizado, tem onde morar, tem plano de saúde, mas eles têm uma carência moral absurda. Os índices de suicídio nesses países organizados são altíssimos. Então representa que há sempre uma carência moral, uma carência afetiva do ser humano que as religiões podem diminuir. E em grandes tragédias, quando o ser humano se depara com a sua pequenez, porque a nossa arrogância nos faz pensar que é possível dominar a ciência, que é possível dominar as civilizações, que é possível aplacar os fenômenos naturais, é a nossa arrogância, a nossa vaidade. Diante de grandes acontecimentos, o homem se coloca diante de si mesmo e percebe que há forças com as quais ele não pode lidar. E a tentativa de entender essas forças, como ela age, é que faz com que ele busque determinadas explicações. Então é extremamente importante que a nossa postura seja uma postura de investigação. O que a religião que eu professei até agora de fato prega? Eu a entendo, eu a conheço. O líder espiritual que me representa perante Deus, quem é? Quais são as suas leis? Então não é possível mais aquela fé cega. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por uma tradição nossa, cultural, aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, nós não estamos acostumados sequer a duvidar da ideia de Deus. Será que Deus existe mesmo? E um outro ponto também que eu gostaria de abordar é como que a gente pode, além das explicações já dadas, que podem ser político-ideológicas, da justificativa de uma religião causar, por exemplo, o que o Estado Islâmico causa, que a gente já até chegou a tratar aqui no ponto de vista. Existe uma saída para isso, para se pôr um fim dessas guerras justificadas através da religião? Porque isso é totalmente histórico, né? Isso é desde do conhecimento da humanidade. Verdade. Existe sim. Viver a essência da religião. Fazer o bem e evitar o mal. O grande problema é que conceituamos bem e mal conforme o nosso interesse. Cada nação, cada grupo ideológico vai chamar de bem o que lhe interessa e de mal o que lhe interessa. Religião e Estado nunca combinaram historicamente. Agora, sabe, quando o indivíduo está desenvolvido, ele ilumina o ambiente em que está, as instituições que devem representar as criaturas humanas. Então a grande dificuldade ainda está no orgulho, na vaidade, que nos corrompe. Parece que são ideias antigas, mas elas ainda imperam, porque nenhum de nós está preocupado com o outro. A proposta do cristianismo é esta:
progredir a partir do outro. Eu só serei feliz com a felicidade do outro. E à medida que o outro indivíduo está bem, ele proporcionará ambiente adequado para o meu desenvolvimento. Então a essência para acabar com isso é não utilizar o aspecto sagrado da religião para dominar quem quer que seja, nem para organizar os estados. O indivíduo é que deve estar transformado. O indivíduo reabilitado com a sociedade vai agir de acordo com a justiça e o código ético de determinada civilização. Então acredito sim que é preciso meditarmos com sinceridade. Em alguns países, grupos religiosos novos são praticamente proibidos porque eles morrem de medo de que novas seitas se ergam e a receita é uma só. Não é possível nos filiarmos a grupos religiosos que não respeitem civilizações, minorias, grupos partidários. Toda e qualquer religião deve ter, porque estão nos seus princípios, por condição sine qua non, sem a qual ela não pode se instituir, o bem à humanidade. A gente lembra de Gandhi, que não era cristão, mas que vivia o cristianismo sem ser, porque a essência do divino está em todos os ambientes sérios. Então é preciso que a gente medite e que a fraternidade colocada em ação acabe com essas ideias de terror e de estupidez humanas. Manuel, a gente volta já já, falando um pouco mais sobre religião, sociedade e comportamento aqui no Ponto de Vista. Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando de religião, sociedade e comportamento. Emanuel, um outro ponto que eu acho que é importante a gente abordar aqui é se a violência e o consumo de drogas tem a ver com a falta de uma religiosidade. É possível pensar que uma sociedade organizada vai procurar educar os filhos para os seus princípios abraçados. Temos observado que lares com um sentido espiritual desenvolvido têm a tendência de estar mais protegido. É engraçado porque a palavra lar tem um significado histórico muito curioso. Vem de lares, do latim. Lares eram os deuses romanos da casa, os espíritos familiares que protegiam o ambiente. E como os romanos procuravam adorar os seus antepassados em torno da lareira, as pessoas se reuniam e aí surgiram os lares, o lar, o sentido de família. Então talvez o que esteja faltando em sentido metafórico é a lareira. É a aproximação, é conversar, é transmitir as nossas tradições. Não seria uma religião em si, mas seria uma busca interna. Um comportamento de respeito. Atualmente os pais estão cada vez mais fora de casa e a ideia talvez não seria a quantidade de tempo, mas a qualidade. Não é? O desligar a televisão, o olho no olho, quando estar próximo ao filho ou junto dele, saber da vida, argumentar. Os pais, na atualidade, estão muito preocupados em se transformarem em amigos dos filhos. É a maior tragédia. É uma tragédia social, porque a amizade, o filho vai ter em cada esquina. Pai é só você, mãe é só você. Então não é possível que a gente pense em desenvolver elos de amizade, em que a mãe converse com a filha, perguntando para ela do novo namorado, se no caso de ser separada, do pai, que, ô filhão, o que é que você acha disso? Pai é pai. É claro que é possível haver uma democracia, uma fraternidade, mas a criança está esperando isso do pai. Disciplina, muitas vezes o adolescente se apresenta rebelde, mas é um grito dele, é um modo dele falar, olha para mim, me discipline, me coloque limites, não é? E frequentemente as drogas, porque o adolescente, a criança, não tem essa fundamentação religiosa, queria ajudá-lo, não tem a presença dos pais, muito menos a condução deles, elas acabam se tornando vítimas. Na escola, nos amigos, e uma coisa é certa, não existe escola blindada. Existe escola bem cuidada, porque as drogas entram por caminhos dos mais inesperados e é preciso estar bastante atento. Então, a religiosidade, ela fortalece, faz com que o adolescente, que às vezes não tem referências, busque naquele sentido uma proteção. E muitas vezes os pais transferem para a escola a responsabilidade de cuidar e educar, né? O que é um grande sofrimento, porque na atualidade o Estatuto da Criança e do Adolescente nos proíbe praticamente tudo. A criança tem muitos deveres, muitos direitos, e os nossos deveres, às vezes, estão muito mais na observação. Então, você não pode fazer praticamente nada, a não ser educar, instruir. A gente vê, principalmente nas redes sociais, uma busca maior, uma divulgação maior pelo eu interior que se fala, por uma religiosidade, por um
um encontro de si mesmo. A humanidade ela está tendendo a isso? Está. A esse caminho? Está. Nós passamos um período, o século XIX, por exemplo, foi considerado o século dos materialismos. O materialismo histórico de Marx, o materialismo biológico de Darwin e o materialismo de Comte, o positivismo, o materialismo científico, o positivismo. O século XX é herdeiro disso tudo, tanto que na bandeira do nosso país o lema ordem e progresso é um lema positivista. Então a ideia de que a ciência era a senhora do saber. E o século XX herdou isso, nós estamos agora no século XXI com tantas facilidades, com tantas conquistas, e dá-nos a impressão, algumas vezes, que o materialismo está dominando. Em algumas áreas, de fato, está. Mas a humanidade sempre foi sequiosa, desejosa de se autoconhecer. A propósito, no frontispício do Santuário de Delfos, Pítaco, um dos 7 sábios da Grécia, mandou registrar: conheça-te a ti mesmo. E Sócrates popularizou essa frase. Nós não nos conhecemos. E a proposta das religiões, na sua grande maioria, essas propostas deveriam elevar o indivíduo nesse autoconhecimento. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo? Para onde iremos? Qual o significado da vida? Qual o meu objetivo na Terra? Então as pessoas agora, verificando que não encontraram no materialismo nenhum consolo, que não consola, pergunte a uma mãe que tem o filho ceifado pela morte, se as escolas materialistas vão consolá-la. Não vão trazer nenhum consolo. Pergunte ao pai que teve um familiar arrancado por um acidente qualquer ou pela estupidez de um ato de violência no trânsito, num assalto, se as escolas materialistas trazem alguma informação. Não trazem. Então, nesse mundo violento que nós mesmos construímos, nessa falta de organização social, parece que o sentido religioso traz um pouco de conforto e consolo sem tirar a nossa responsabilidade. Como que a filosofia enxerga isso? A necessidade de analisar o fenômeno religioso. Não que a filosofia venha determinar, mas ela analisa, observa o contexto, racionaliza, observa a manifestação humana, o seu relacionamento com o sagrado. Não é? Então é muito positivo observar a humanidade nesta efervescência cultural e, o mais importante, a contribuição espírita, que a humanidade esteja pensando em si, na divindade e no mundo que vive. Justamente nessa relação com o sagrado da filosofia, como que ela trata isso? Com muito respeito. Se nós observarmos, por exemplo, a patrística, os primeiros padres, e entre eles Santo Agostinho, que deram origem àquilo que nós conheceríamos como filosofia cristã, a filosofia ofereceu base para que houvesse um método de pesquisa, para que houvesse uma análise, uma sistematização dos ensinos de Jesus e de outros que vieram mais tarde. Então, a área da filosofia, que fala especificamente da moral, respeita sobremaneira e gosta de analisar, porque o fenômeno religioso está intrinsecamente ligado ao fenômeno humano. Não há na história da humanidade um único momento em que a religião não esteve presente. Aí a gente entra um pouco no que o São Tomás de Aquino defendia. Completamente. O Tomás de Aquino foi muito importante, porque ele apresenta as ideias de Aristóteles, ele usa as ideias de Aristóteles para fundamentar determinadas práticas cristãs e justamente para refletir com maior propriedade. Então, Tomás de Aquino foi um pensador extraordinário e de grande relevância para que a gente pudesse meditar com maior propriedade naquilo que se é possível chamar de filosofia cristã. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de Vista, conversou com o escritor e filósofo Emanuel Cristiano. Até o próximo programa.